Vamos lá, torcedor colorado, começar esse nosso papo falando sobre dois jovens do Inter, presente e futuro do Internacional. E eu começo falando sobre Ricardo Matias, ele que hoje tem sido uma peça muito importante no banco de reservas do Internacional. Quem diria que tendo o Ener Valencia e Alário no banco, o Ricardo Matias hoje seria a peça mais confiável para substituir Rafael Borré. Infelizmente o Ener Valencia não vem bem, como todo mundo sabe, vem enfrentando uma grave crise em seu futebol e o Alário não correspondeu àquilo que a gente esperava dele. E o Ricardo Matias já subiu para o profissional devido a ser uma grande promessa da base, ser um goleador da base colorada, tudo que tu já sabe. Só que até o momento havia uma certa dúvida sobre o futuro do jogador, porque ele ainda não havia renovado o contrato com o Inter, estava com este futuro em aberto. Só que para alegria de grande parte, da maior parte da torcida colorada, o Inter fez o anúncio nessa quarta-feira da renovação de contrato de Ricardo Matias. Então agora é oficial, o centroavante, definido pelo técnico Roger Machado como um jogador alto, mas de muita mobilidade, ou seja, tá com moral com o chefe, renova com o Internacional até o final de 2028. Uma renovação muito importante de um jogador que tem um enorme potencial e agora já está no profissional do Inter, a gente não pode mais nem se referir a ele como um jogador da base. Depois de alguns problemas no meio do caminho, ele acabou conquistando seu espaço no profissional do Internacional e agora tem esta renovação contratual confirmada até o final de 2028. E outro jogador jovem do Inter e que foi uma surpresa no Clássico Grenal foi o volante Luiz Otávio, 17 anos de idade. Quando ele entrou em campo, diversos colorados ao meu redor se perguntavam: quem é esse cara? Quem é esse jogador? E ele entrou no Grenal e entrou bem, parece que não sentiu a pressão do jogo. E o técnico Roger Machado fez uma importante revelação em relação a esse jogador. Ele disse que já havia falado com o atleta de que daria oportunidades para ele encerrar o ano no profissional do Inter, justamente por ele ter esse potencial, mas que esperava não ter que utilizá-lo numa fogueira como foi no Clássico Grenal. Só que o Inter naquele momento já não tinha o Thiago Maia, que estava suspenso, e tinha o Fernando, que estava jogando no sacrifício, então acabou sendo necessária essa entrada do Luiz Otávio. E a revelação feita pelo Roger foi a seguinte, de que a responsabilidade pelo Luiz Otávio hoje é do Fernando, que ele conversou com ambos, tanto com o Fernando quanto com o jovem jogador. Disse pro Luiz Otávio o seguinte: tudo o que o Fernando te disser ou fizer, tu diz sim, senhor, porque ele já tem 20 anos sendo muito bom nessa posição. Então tu tende a crescer demais com ele, tu tem muito a aprender com ele. E ao mesmo tempo o Roger chamou o Fernando e disse o seguinte: Fernando, Luiz Otávio é responsabilidade tua. Tu vai ter que ensinar, tu vai ter que lapidar ele. Então, nesse momento, além de ser uma das lideranças da equipe, um dos jogadores mais experientes do Internacional, um dos jogadores mais técnicos do Inter, apesar de ter uma idade um pouco mais avançada, o Fernando tem uma nova função no Inter, dada por Roger Machado, de lapidar este jovem, lapidar o Luiz Otávio de somente 17 anos de idade. E cabe ressaltar, é um volante que é visto como um dos principais destaques do Internacional na base e uma das principais esperanças do Inter na base, tanto para agora, desportivamente, quanto para o futuro financeiramente. Até porque, convenhamos, o futebol brasileiro não tem revelado grandes volantes. E o Luiz Otávio é um jogador que tende a valorizar demais, ainda mais tendo o Fernando como seu professor. Então o Roger, mais uma vez, mostra uma leitura muito boa, de pegar um guri da base, em um momento em que o Internacional estava precisando, aliás, mais um guri da base, e dizer: olha, seguinte, tu vai aprender tudo com o Fernando, porque o Fernando é um dos melhores da posição que hoje tem aqui no nosso futebol. E Fernando, é tua responsabilidade ensinar ele. E falando em Grenal, um importante torcedor do lado de lá fez vídeo alfinetando o Internacional. É isso mesmo, torcedor colorado. Depois de tomar mais uma no Clássico Grenal, depois de perder os últimos 4 clássicos grenais, o que
que resta para eles é tentar desesperadamente alfinetar o Internacional de alguma maneira. Celso Rigo, investidor do Grêmio, fez um vídeo convocando os torcedores para uma super decisão contra o Atlético Goianiense no próximo final de semana na Arena. E tudo bem, é direito dele, faz parte. Só que durante esse vídeo ele aproveita para alfinetar o Internacional, porque ele diz o seguinte, que tem que lembrar que o nosso rival, o Grêmio, é o último time de Porto Alegre a ser campeão gaúcho, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, enfim, aquela alfinetada, aquela indireta pro Internacional. E aí eu vou falar a mesma coisa que eu disse no final de semana sobre as declarações do Renato. Eles estão comendo merda e arrotando caviar. Basicamente é isso. Depois de tomar mais uma lapada em mais o Clássico Grenal, agora estando a 3 pontos da zona de rebaixamento, e é importante lembrar, eles não conseguem deixar de pensar no Inter e de alguma maneira tentar alfinetar, inflamar o ambiente do Internacional. Não vai dar. O que acontece agora é a gente achar graça disso, porque os desesperados nessa reta final de Brasileirão são eles. Não somos nós. Hoje há uma disparidade de pontuação e uma disparidade técnica e de organização entre o Internacional e o Grêmio. E o que restou para eles foi isso. Então teve essa alfinetada, teve essa tentativa de corneta por parte de um dos principais investidores do Grêmio em relação ao Internacional. Sigam assim, sigam arrogantes, sigam prepotentes. Deu muito certo em 2021, lembram? O Super Grêmio tá demais nos trazendo alegria? Lembram disso? Pois é, acabou em rebaixamento. E agora, embora o treinador deles encha o peito dizendo que não vão cair, a luta deles nesse momento é contra o rebaixamento. 3 pontos da zona e eles seguem pensando no Internacional. E agora, antes da gente encerrar esse nosso papo bacana de sempre por aqui, com muitas informações, eu quero a tua opinião. O que tu acha dessa nova função do Fernando no Internacional? Tu acha que o Roger tá certo? Realmente tem que colocar o Fernando para treinar, para ensinar uma das jovens promessas? Ou cada um com as suas características? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E também, como eu sempre reforço no final de cada vídeo, se tu é colorado, não conheceu o canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!